Não existe nada no mundo que se compare com a emoção de ser pai, né? Quem já teve um filho sabe bem do que eu estou falando. É por isso que quando eu tô na plataforma, meu filho é a minha principal motivação para que eu sempre esteja atento e possa voltar com a mesma saúde de quando embarquei. Você sabia que grande parte dos acidentes de trabalho que ocorrem na nossa área de atuação são lesões nas mãos, dedos e pulsos? E o pior é que quase todos esses acidentes poderiam ter sido evitados. A maioria ocorre por descuido, falta de atenção, tédio e descumprimento das normas de segurança. As situações mais comuns de lesões nas mãos são causadas pelo uso de facas e outras ferramentas de corte, pelo uso incorreto de ferramentas manuais, ou mesmo por conta de ferramentas quebradas, pelo uso de joias, de roupas soltas, pelo contato com pontos quentes, máquinas rotativas ou dedos ou mãos presas em locais apertados. Verifique com cuidado o local que você vai passar movimentando um objeto. Certifique-se que as partes do corredor são largas o suficiente. No contexto da aviação, os acidentes mais comuns acontecem na abertura e fechamento da carenagem e no manuseio de componentes e testes de combustível. O que foi, bebê? Parece que vamos ter que trocar a fraldinha. Ai, meu Deus! Como eu ia dizendo, não é difícil se prevenir contra acidentes. Na maioria dos casos, é apenas uma questão de atenção e bom senso. Se você souber onde suas mãos estão, elas não vão se machucar. Sempre que possível, garanta que suas mãos fiquem longe da área de perigo. Use os finger savers sempre que a situação permitir. Use luvas adequadas para cada tipo de trabalho. Cada situação exige luvas projetadas para proteger contra um risco específico. Elas podem evitar cortes, queimaduras, abrasões e contato com produtos químicos. Em todas as situações é importante se certificar que as luvas estão em boas condições e que são do tamanho adequado. Outra medida de segurança é tirar um tempo para remover ou dobrar as pontas protuberantes das luvas. Se precisar recolher vidros, pregos ou objetos cortantes, use as luvas. Nunca tente manusear esse tipo de material com as mãos descobertas. Utilize o cartão de observação corretamente. Ele é um dos instrumentos mais importantes para prevenir acidentes. Conheça as políticas e os procedimentos da empresa. Se você não estiver completamente seguro para realizar algum procedimento, deve se pronunciar. Nunca comece nenhuma atividade sem ter o controle total da situação. Antecipe o máximo os possíveis problemas de cada atividade e evite imprevistos. Viu? Cuide bem das suas mãos. Você vai sempre precisar delas.
Quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando o que seria esse encontro, né? Você está sabendo que você foi convidado para fazer um vídeo institucional da empresa? E lá você vai encontrar com outras pessoas de outras regionais, né? Eu não imaginava o que ia ter aqui hoje. Bom, pessoal, esse aqui é o Elon. Quando tinha 5 anos de idade, o moleque era um pouquinho levado, fazia algumas artes, teimava um bocado. Teve um dia que eu tive a brilhante ideia de pegar um guarda-chuva, subir no telhado. Aí eu pulei do telhado. Minha sorte é que tinha areia de construção embaixo. Aprontava muito, dava muito trabalho para minha mãe, né? A minha mãe era enfermeira, então ela só vivia me costurando. E uma vez, eu em cima do caminhão, sozinho, eu comecei a escutar uma pedra batendo no caminhão. Aí quando eu vi um coleguinha meu com a tiradeira, né, tacando a pedra, tentando me acertar em cima do caminhão. Aí saí correndo na carroceria e fui pular da carroceria pro chão. Eu botei a mão e quebrei o braço. Eu quase perdi o dedo. Eu vi o quanto é importante a gente ter o devido cuidado e fazer as coisas pensando em algo que possa acontecer. Não tem nada mais importante do que você sair da sua casa e seus filhos estarem dormindo, mas quando você chegar em casa, naquele horário pré-determinado, vem primeiro, se você tiver o seu cachorrinho, que chega mais rápido, né? Em seguida vem a menorzinha, porque ela quer chegar primeiro que os maiores. Vem o filho, a filha, por fim a esposa, mas não menos importante. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Eu tenho 43 anos, eu sou casado e eu sou esse rapaz que vocês estão vendo aqui na foto. A gente, quando é criança, a gente não tem realmente a real percepção do perigo, o que é ao contrário de um adulto, que ele só se coloca em risco porque quer. Aí eu tinha 6 anos de idade e acabei brincando com álcool. Antigamente vendia aqueles laboratóriozinhos de brinquedo e eu era louco por aquela brincadeira. E eu me achava o cientista maluco, né? Então eu queria fazer experiências, fazer brincadeiras, e numa delas eu acabei, pela falta de consciência do que estava fazendo, eu estava sozinho em casa, minha mãe estava na casa da vizinha em frente, e acabei brincando com álcool. Nessa minha brincadeira com álcool, minha mão derrubou a garrafa de álcool e eu me queimei. Eu fiquei no hospital do Andaraí durante 1 ano e 3 dias. Eu tinha passado por 6 paradas cardíacas, desde o momento que eu fui internado aos primeiros 15, 20 dias. Você, quando está dentro de uma área de setor de queimados, principalmente por ser criança, nenhum equipamento lá dentro pode apresentar reflexo, para que você não se veja. Lá dentro não tem espelho, lá dentro não tem reflexo. Eu fiquei com meus braços colados no tórax,
meu pescoço, meu queixo colado no tórax, minhas duas mãos tortas dessa maneira, e eu falava assim com as pessoas, com o médico, com todo mundo. Por cerca de um mês eu fiquei sem enxergar, totalmente sem enxergar e sem poder falar. Então imagina para uma criança de 6 anos, eu não via e não falava. E só na boca e nos olhos eu fui operado 8 vezes. Uma delas, vocês veem aqui, já fora do hospital, foi a última cirurgia na qual eles realmente conseguiram fazer com que eu voltasse a enxergar. Eu tinha que lidar com a vida novamente, voltar para a escola. Eu travei, né, cara? Dei aquela travada na porta da escola. Minha mãe me pegou pelo braço e falou: entra, porque a sua vida é aí dentro. Naquele dia eu deixei de ser o Caio bagunceiro, que a escola inteira conhecia, para ser o Caio queimado. As pessoas me conhecem por causa da queimadura? Evidentemente que sim. É claro que as pessoas me conhecem por causa disso. Família, né, cara? Família. Meu pai era uma voz na escuridão. Meu pai era uma mão na escuridão. E dentro daquela escuridão de quando eu acordava, dentro daquela diversas cirurgias, como você viu, eu estava com os olhos tapados e a boca tapada. Eu começava a me recuperar da anestesia, quando eu começava a falar no meio daquela escuridão, eu escutava a voz dele: calma, calma que eu estou aqui. A gente precisa pensar e parar sempre antes de tomar qualquer atitude, seja na nossa vida profissional, seja no dia a dia. Alguém disse que voltar para casa e olhar para os filhos, saber que a gente vai chegar em casa e eles estão nos esperando, é o mais importante de tudo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que voltar para casa. Meu nome é Antônio Ribamar, sou caldeireiro, passei por uma experiência hoje de estar com a mão imobilizada. É uma sensação muito ruim por não conseguir movimentar, fazer as minhas atividades do dia a dia só com uma mão. É muito difícil fazer as tarefas do dia a dia, tanto lixar, tanto fazer o procedimento de solda, né, cortar com maçarico. Então se torna praticamente impossível fazer o meu trabalho sem as mãos.
Foi muito difícil, não consegui, porque eu preciso muito da mão para poder exercer minha profissão. Porque hoje você vai beber uma água, tomar um banho, trocar uma roupa, comer com a mão só, é muito difícil, é muito complicado. Às vezes uma simples atividade que eu fazeria com as duas mãos, hoje com uma só eu não consegui fazer. Vamos aí retirar a tala. Qual foi essa experiência que você teve de realizar essas atividades do dia a dia sem uma mão? Não é fácil. Então, o que eu pude aprender, não só para mim, que eu possa levar para meus colegas de trabalho hoje também, né? Que possamos cuidar bem dos nossos membros, do nosso corpo, ser grata a Deus por ele, né? Primeiramente. E segurança em primeiro lugar, claro, né? Tome muito cuidado com as mãos, porque a gente vem para o serviço com a esperança que volte bem para casa, como a gente saiu de casa. É a sensação melhor do mundo, você tá doido. Não imagino sem essa mão. Minha esposa, meu filho menor, quando eu chego, estende os braços para mim, quer que eu pego ele, que eu acho que se ele estender o braço para mim, quando eu chegar em casa e tiver com essa mão imobilizada, eu vou ter uma certa dificuldade de pegar ele. Então, assim, você não precisa se expor ao risco. Você tem que apenas fazer o serviço com segurança. Então, eu deixo essa mensagem para meus amigos.
dedo, porque você é muito frágil. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo. É que... Será que você pode me ajudar? Ajudar? Não tem jeito não. Cara, eu tô apertado, eu tô precisando de ajuda. Eu tô atrasado pra uma reunião. Suas mãos, seu meio de subsistência. Por que dar atenção a mãos e dedos? Lesões nas mãos e dedos são os tipos que mais estamos expostos e aquelas que podem acabar com uma carreira. Dados estatísticos de 2016 de acidentes registrados por parte do corpo segundo os 50 códigos CID mostram que a parte do corpo mais atingida ainda são os membros superiores. Veja os dados estatísticos segundo parte do corpo. Membros inferiores, 16%. Cabeça e pescoço, 3,76%. Membros superiores, 33,21%. Tórax e quadril, 6,98%. Articulações e tecidos conjuntivos, 10,57%. Outros, 29,50%. Com base em sua importância e com base nas estatísticas, as mãos são as coisas mais importantes para se preocupar no trabalho? Lesões nas mãos aparecem em muitas formas e tamanhos: cortes, amputações, perfurações, dilacerado, atingido por uma ferramenta, queimado, esmagado, quebrado ou torcido. Novos empregados são 2,5 vezes mais propensos a serem lesionados durante seu primeiro ano do que empregados com 10 anos de empresa. Como eu posso proteger minhas mãos e dedos? Avaliar os riscos e escolher a luva adequada ao trabalho é uma das medidas de prevenção ou mitigação de acidentes. Mas a exposição das mãos a riscos é outro fator muito importante que deve ser observado. As 4 principais dicas são simples de fazer. O difícil é fazer tudo durante todo o tempo. O sucesso depende de exercício diário. Mãos antes de mãos na massa. Tire um momento para avaliar perigos e riscos. Se poderia salvar um dedo, uma mão ou uma vida. Não esqueça sua mão não dominante. Muitas vezes a mão lesionada não é a que estava realizando a atividade. Ferramenta certa todo o tempo. Se você não permitisse que uma criança usasse isso para fazer o trabalho, então você também não deveria. Ferramentas de trabalho hands-free. Use as ferramentas que são fornecidas para manter suas mãos livres e fora de perigo. Suas mãos são as melhores ferramentas que você tem. Mantenha seus olhos nela. Podemos dizer que o maior trunfo do ser humano sempre foi seu corpo. Através dele, fomos capazes de fazer coisas incríveis, na Terra e fora dela. Independente do que você faz, todos nós usamos nosso corpo e por isso é muito importante se cuidar. Afinal, queremos que ele nos dê o máximo de desempenho. Em ambientes de trabalho como o seu, cada colaborador é de vital importância. Por isso, todas as empresas sérias devem se preocupar com o bem-estar físico e mental de todos. Qualquer área tem riscos próprios e eles variam entre físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos físicos são geralmente associados com ruídos altos, radiação e altas temperaturas. Os químicos podem ser resultado de aquecimento de materiais metálicos, gases de processos químicos, pinturas e outros. Os biológicos são os que podem contaminar o ambiente como vírus, bactérias,
fungos e outras formas de contaminação causadas por agentes biológicos. Já os ergonômicos são quaisquer circunstâncias de trabalho que, por motivos fisiológicos, causem desconforto ao trabalhador. Isso inclui um trabalho realizado em uma posição inadequada, iluminação ruim, falta de organização, entre outros. Para todos esses riscos, existem leis que protegem os colaboradores, já que no mundo 300 milhões de pessoas se acidentam e 2,3 milhões morrem anualmente em acidentes de trabalho. Por isso, é importante para o colaborador seguir as orientações que foram dadas em seu treinamento. Afinal, se alguém ficar indisponível, podem comprometer todo o processo e sobrecarregar outras pessoas. Acidentes podem acontecer, mas tem coisas que podemos fazer para evitá-los. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, muitas vezes são ignorados, mas eles são a garantia de sua proteção. São deveres da empresa: fornecer gratuitamente os equipamentos, treinar e orientar sobre a importância do uso dos EPIs e sua obrigatoriedade. Já os colaboradores devem usar, cuidar e cobrar da empresa e de seus colegas de trabalho a utilização dos EPIs. Além dos EPIs, temos também os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Eles alertam e protegem todos os trabalhadores, como a instalação de um corrimão, placas e avisos sobre riscos nas diversas áreas da empresa, implantação de sistemas de monitoramento específicos e outros tipos. Tome alguns cuidados, entre eles: não acesse locais desconhecidos sem prévia autorização. Não fume em lugares proibidos. Use sempre os equipamentos de proteção. Seja organizado em seu ambiente de trabalho. Respeite as sinalizações e a cultura da empresa. Cuidado com distrações enquanto exerce suas atividades. Não manuseie equipamentos sem treinamento prévio e qualificado. Apesar de existirem todas essas normas e regras, cada empresa possui riscos específicos. Por isso, se você observar um perigo em potencial, avise seu superior. Um último toque importante é sobre sua saúde, tanto física quanto mental. Para isso, conserve um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Mantenha calma. Gerencie o tempo dedicado para cada atividade. Realize testes e exames de saúde periódicos. Mantenha uma atividade física de rotina e alimentação adequada. Se todos os colaboradores seguirem essas orientações, teremos menos acidentes e, por consequência, um trabalho melhor. Lembre-se, seu corpo é sua ferramenta de trabalho. Você sabe o que é percepção de riscos? Percepção de riscos é o ato de tomar consciência por meio dos sentidos, paladar, audição, olfato e visão, de algum perigo iminente, tomando assim a decisão adequada para evitá-lo. Para evitar acidentes, precisamos sempre unir a percepção dos riscos com um comportamento seguro. Não tome decisões impulsivamente. Pare, analise e converse com o seu gestor. Juntos, vocês acharão a forma mais segura de realizar a tarefa. Agora, vamos falar dos 7 inimigos da percepção de risco. Pressa. Já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é. Para termos um trabalho seguro, não podemos trabalhar apressado ou pulando etapas. Muito cuidado, pois a pressa faz nos esquecer das normas de segurança e das boas práticas de trabalho. Autoconfiança. Ninguém é de aço e os riscos de acidente estão presentes o tempo todo no ambiente de trabalho. Então, não menospreze os riscos. A autoconfiança pode ser percebida por brincadeiras em excesso, não utilização dos EPIs ou descumprimento dos procedimentos de segurança. Falta de habilitação. Toda atividade especial e operação de máquinas ou veículos exige habilitação para atuar. Isso garante que o condutor tenha as habilidades necessárias para operar com segurança. Por isso, somente realize operação com habilitação adequada e autorização da segurança do trabalho e do seu gestor. Falha no isolamento homem versus máquina. Existem muitos riscos de acidentes com máquinas, por exemplo, atropelamentos, cortes e outros. Portanto, mantenha a distância das máquinas empilhadeiras e veículos em geral. Não acesse as áreas destinadas às máquinas e sempre utilize as faixas e áreas de circulação destinadas a pedestres.
Desrespeitar os locais de trânsito. Da mesma forma, os veículos, equipamentos e máquinas devem se manter na área operacional, respeitando assim a sinalização pertinente. Lembre-se, desrespeitar as regras de distanciamento homem e máquina pode causar acidentes seríssimos. Entenda quais são as regras de trânsito no seu local de trabalho e respeite-as. Desrespeitar os limites. Desrespeitar limites de velocidade, limites de carga e limite da máquina ou equipamento também pode causar acidentes graves. Respeite os limites de segurança da operação e do equipamento. Sem condições físicas e emocionais. É importante se conhecer bem, saber se estamos em boas condições físicas e emocionais. É importante para uma operação segura. Portanto, procure o seu gestor e o time de segurança do trabalho, caso não se sinta apto a realizar a atividade. Antes de iniciar qualquer tarefa, observe o local de trabalho e se pergunte: quais os riscos que encontrei neste local? Quais as medidas de segurança devo adotar? Reconheça os riscos e ponha em prática as medidas de segurança, como utilizar os EPIs, por exemplo. Assim, tendo percepção de riscos mais comportamento seguro, evitamos os acidentes. Lembre-se, segurança é o nosso compromisso todo dia. Grupo GPS. Agora que você viu esse vídeo, não esqueça de visualizar o conteúdo teórico, realizar a avaliação e registrar com a sua assinatura, referente a esse módulo no aplicativo GPS Você. A percepção de riscos é uma junção de muitos fatores, consequências antecipadas. O que acreditamos que acontecerá a seguir? Estamos otimistas de que nossos planos serão positivos? Claro, nós tendemos a acreditar que o nosso caminho é o caminho certo. Se eu vou usar um moedor sem minha proteção para os olhos e não acredito que algo vai entrar em meus olhos, é improvável que eu resolva esse problema. Se eu trabalho em uma cultura onde ninguém me impedirá de fazer essa tarefa perigosa, não me surpreenderia que fizesse o perigoso para economizar tempo ou ficar mais à vontade. Se a maneira segura de fazer o meu trabalho é ir até a sala de ferramentas para obter a ferramenta necessária e a pessoa de ferramenta nunca está lá, e não consigo encontrar o meu supervisor para pedir a ferramenta, é provável que eu veja o custo para resolver esse problema como muito grande, e vou usar a ferramenta errada. Minha recompensa é que eu economizei algum tempo e consegui terminar o trabalho. Experiências passadas. Eu fiz isso por 30 anos desta maneira. Todos nós já ouvimos ou lemos esta declaração. A situação muda e o número de anos muda, mas a realidade é a mesma. Fazendo a tarefa e sendo bem-sucedido, em que solidifica a nossa opinião de que é o caminho certo para fazer o trabalho. Se estivermos correndo riscos terríveis durante todos esses anos e não sentimos as consequências negativas, a situação está reforçando nossa visão ou risco, ou em alguns casos, a falta de risco. Mesmo que a tarefa possa ser muito arriscada, nós nos ensinamos a acreditar que é segura, torna-se a maneira normal e aceita de fazer o trabalho. Confiança. A confiança de que minhas habilidades, conhecimento e treinamento são suficientes para fazer o trabalho sem consequências negativas para mim, aumenta minhas chances de ver a tarefa como segura. Quando estamos gerenciando a segurança, precisamos ter essas discussões. Quais são nossas percepções de risco e como elas estão afetando o nosso comportamento? Você pode descobrir que há muitas coisas que podemos melhorar e que nossa percepção de risco não corresponde aos perigos reais. A psicologia da percepção de risco. Vamos entender por que certos perigos parecem mais perigosos que outros. 2 acidentes ambientais em diferentes partes do mundo, juntamente com a mídia e a reação do público a eles, ilustraram dramaticamente alguns dos princípios psicológicos básicos da percepção de risco. Em 2010, o derramamento de óleo da Deepwater Horizon enviou milhões de galões de petróleo para o Golfo do México. Em 2011, a usina nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, danificada após um terremoto devastador e um tsunami, vazou radiação para a atmosfera. Esses incidentes dominaram a cobertura de notícias durante semanas e criaram ansiedade generalizada, mesmo em pessoas que moram a quilômetros de distância e não foram diretamente afetadas. Por exemplo, as notícias de que as pílulas de iodeto de potássio poderiam ajudar a prevenir o câncer de tireoide induzido por radiação provocaram a corrida às farmácias nos Estados Unidos, mesmo quando não havia evidência de aumento de exposição à radiação. Fatores que afetam a percepção. Percepção de risco raramente é inteiramente racional. Em vez disso, as pessoas avaliam os riscos usando uma mistura de habilidades cognitivas, pesando as evidências, usando raciocínio e lógica para chegar a conclusões, e avaliações emocionais, intuição ou imaginação. Depois de analisar a pesquisa, o especialista em riscos, David Hopek, identificou 14 fatores específicos que afetam a percepção do risco.
Confiar em. Quando as pessoas confiam nos funcionários fornecendo informações sobre um risco específico ou processo usado para avaliar o risco, eles tendem a ter menos medo do que quando não confiam nos funcionários ou no processo. Origem. As pessoas estão menos preocupadas com os riscos em que incorrem do que com as que os outros lhes impõem. Isso ajuda a explicar por que as pessoas muitas vezes ficam com raiva quando veem alguém falando ao celular enquanto dirige e ainda não pensam em fazer isso sozinhos. Ao controle. O controle percebido sobre os resultados também é importante. Isso ajuda a explicar por que alguém não tem medo de dirigir um carro, mesmo que acidentes automobilísticos matem milhares de pessoas a cada ano, mas pode ter medo de voar em um avião porque não tem o controle dele. Natureza. Os perigos na natureza, como a exposição ao sol, são percebidos como relativamente benignos, enquanto os danos causados pelo homem, acidentes nucleares ou ataques terroristas, são mais ameaçadores. Escopo. Eventos cataclísmicos, capazes de matar muitas pessoas ao mesmo tempo, são mais assustadores do que as condições crônicas, que podem matar tantas pessoas, mas durante um período mais longo. Isso ajuda a explicar por que um tsunami ou um terremoto parece mais assustador do que doenças cardíacas ou diabetes. Consciência. A cobertura da mídia por saturação de desastres de alto perfil aumenta a consciência de riscos específicos mais do que outros. Da mesma forma, um evento que atinge perto de casa, como ter um amigo diagnosticado com câncer, aumenta a percepção de risco. Imaginação. Quando as ameaças são invisíveis ou difíceis de entender, as pessoas ficam confusas sobre a natureza do risco, e o evento se torna mais assustador porque ficam imaginando diversas teorias. Pavor. Eventos que invocam medo, como se afogar ou ser comido vivo, assustam mais as pessoas do que aqueles que não o fazem. Idade afetada. Os riscos são mais assustadores quando afetam as crianças. O amianto em um prédio escolar, por exemplo, pode incomodar mais as pessoas do que o amianto em uma fábrica. Incerteza. Os eventos inspiram mais medo quando as autoridades não comunicam o que é conhecido, ou quando os riscos são simplesmente desconhecidos. No vazamento da Deepwater Horizon, por exemplo, as autoridades poderiam estimar com mais facilidade a quantidade de petróleo expelido no oceano, do que poderiam prever o efeito que isso teria sobre a vida selvagem e a pesca. Familiaridade. Os novos riscos são percebidos com mais perigos do que ameaças mais familiares. É por isso que o vírus do Nilo Ocidental pode ser visto como mais um risco para a saúde do que não testar regularmente um detector de fumaça. Especificidade. As vítimas identificadas publicamente evocam uma reação emocional maior do que aqueles que permanecem sem nome e sem rosto. Impacto pessoal. Os riscos que afetam pessoalmente as pessoas são mais assustadores do que aqueles que afetam estranhos. Fator de diversão. Engajar-se em comportamentos de risco pode não parecer assim se envolver prazer. Alguns exemplos são drogas, sexo inseguro e esportes de alto risco. Empresas precisam entender que o fator humano é o principal motivo que pode contribuir em um acidente. Os programas de segurança nos últimos anos têm voltado sua atenção à gestão de riscos e perigos relacionando e incorporando uma maneira mais participativa do trabalhador, porque ele é que tem a autoridade de escolher como trabalhar e até de se recusar. Uma forma muito eficiente que tem contribuído para a redução de acidentes e aumento da percepção de riscos são os programas de identificação de riscos, onde o empregado identifica um risco e registra junto à empresa. A forma como esse programa funciona e as maneiras pelas quais pode se tornar um fracasso ou um sucesso é um assunto à parte para outro vídeo devido à sua complexidade. Um programa deste bem implementado traz benefícios concretos. Mas e você? Isso mesmo, você já exercitou sua percepção de riscos hoje?